Irmãos e irmãs, com a graça de Deus iniciamos o tempo da Quaresma e no primeiro domingo do tempo quaresmal, como acontece todos os anos, nos é proposta a passagem em que Jesus sofre as tentações no deserto. Neste ano em que nós estamos lendo o Evangelho segundo São Mateus, a primeira leitura é tirada do Gênesis, que mostra a narrativa da desobediência dos nossos primeiros pais, em contraposição à obediência de Jesus no Evangelho, que vence as tentações. E na segunda leitura, São Paulo faz um paralelo em oposição. De um lado está o velho Adão, o primeiro Adão, que é desobediente, e do outro lado está o novo Adão, que é Jesus, que é obediente. Então, nesse panorama aí, se insere a meditação que nos é proposta pela liturgia neste primeiro domingo da Quaresma. Eu quero me deter um pouco sobre a primeira leitura, como disse, na qual está a narrativa do primeiro pecado dos nossos pais. De uma maneira alegórica, o texto fala de uma árvore da ciência do bem e do mal, cujo fruto Deus proibiu os nossos primeiros pais de comerem. Proibiu de tocar esse fruto e mesmo de comer. A serpente vem, que é um símbolo para referir-se ao demônio, ao tentador, e seduz a mulher apresentando o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, lhe dizendo: Deus proibiu vocês de comerem esse fruto, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem esse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E isso encanta, seduz a primeira mulher, que por sua vez seduz o primeiro homem, e os dois cometem o pecado. Então, o que significa essa árvore da ciência do bem e do mal? E o que significa ser conhecedor do bem e do mal e ser como Deus? Primeiro é preciso dizer que o pecado original é um pecado de desobediência, é um pecado de soberba. Nossos primeiros pais quiseram ser como Deus, quiseram ser eles mesmos aqueles que decidem o que é bem, o que é mal, o que é correto, o que não é correto, o que presta, o que não presta. Tiremos um pouco uma fantasia que atravessa os séculos sobre em que consiste o pecado original. O pecado original consiste na desobediência ao mandamento de Deus. Deus disse: desse fruto não comereis. Podeis comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O pecado consiste em uma soberba. O ser humano até hoje experimenta isso mais ou menos fortemente dentro de si. Ele quer ser sempre mais do que aquilo que na verdade é. Então, trazendo agora um pouco mais perto de nós a compreensão desta passagem bíblica. O que significa ser conhecedor do bem e do mal? Será que Deus não quer que o ser humano conheça o bem e o mal? Será que Deus esconde alguma coisa do ser humano? Não, não é esse o sentido. O sentido é que quem diz para nós o que é bom e o que é mal, não somos nós mesmos, pura e simplesmente. Nós temos que aprender da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, o que é certo e o que é errado, o que é bom ou mal. Quando o ser humano quer ele mesmo decidir, bem, meu corpo, minhas regras, eu mesmo decido o que eu quero fazer com a minha vida, eu mesmo decido o que é bom para mim, o que é mal para mim. Então ele prescinde de Deus, ele abre mão e não quer mais saber de Deus. É como um menino rebelde. Todos nós fazemos esse menino dentro de nós. Em relação a Deus, agimos muitas vezes assim. Só Deus nos instrui da nossa consciência, nos instrui com nossos pais, com a igreja e, enfim, dizendo: olha, isso faz mal e isso faz bem. Isso presta e isso não presta. Quando o ser humano acha que ele mesmo pode decidir por si próprio aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom ou mal, aí vira as costas para Deus e se instala a bagunça,
a morte e a confusão entre todos nós. Acolhamos com coração e mente abertos ao ensinamento da Palavra de Deus nesse primeiro domingo da Quaresma. Queiramos crescer na obediência ao ensinamento de Deus e não abrir a nossa mente, nosso coração para as seduções do maligno, do tentador. A todos uma abençoada e fecunda Quaresma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.